As redes sociais já não são mais espaços de troca genuína, viraram vitrines, feeds e anúncios. As pessoas estão cansadas dessas relações unilaterais, desse engajamento vazio e comunicações superficiais. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto em pertencimento, em conexão e em autenticidade. É nesse cenário que as comunidades se tornaram uma estratégia central para marcas que desejam gerar vínculos reais, impulsionar negócios e criar vantagem competitiva sustentável. Mas afinal, o que de fato é uma comunidade? Como transformar plataformas em estratégias vivas de relacionamento e crescimento? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. A gente recebe aqui hoje a Iona para falar então exatamente disso, né? Como usar comunidades como uma estratégia de negócio. Acho que o papo vai ser muito bom. Isso é um tema bem interessante, bem atual e importante para as marcas hoje em dia que precisam buscar formas alternativas para se diferenciar e para criar vínculos melhores e maiores com seus públicos, né? E não é fácil nesse momento que a gente está, de várias coisas acontecendo. Então, espero que você goste do episódio, fique com a gente. Enquanto você assiste aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, compartilhar esse episódio, também já segue aí o Debate no Café, tá bom? É isso aí, tomamos um café? A Iona é designer de formação, mineira, apaixonada por histórias e por entender o que faz as conexões entre as pessoas durarem. Nos últimos 5 anos, ela ajudou empresas a repensarem como se relacionam com clientes, colaboradores e audiências. Liderou a maior comunidade de produtos digitais do Brasil, na PM3, já mentorou diversos profissionais e hoje está à frente da UMAN, consultoria especializada em estruturas de comunidade e engajamento. Ela acredita que pertencimento é alavanca de negócio e que comunidade não é canal, mas sim estratégia de relacionamento. Iona, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Oi, gente. Oi, Márcia, Thiago. Olá, todo mundo que está ouvindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi um convite muito caro para mim aqui e espero conseguir contribuir com vocês aí nesse papo sobre comunidade, ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre esse assunto que está tão em voga ultimamente, né? Vai contribuir, sim. E aqui a gente sempre começa o Debate no Café quase que um ritual de comunidade, que é fazendo um brinde. Exatamente. Já tem a comunidade das várias pessoas que já brindaram aqui conosco, agora você vai fazer parte também. Iona, então vamos fazer um brindezinho aqui com o nosso famoso Debate no Café para começar, um tintim, para a gente bater esse papo bem gostoso. Bom, então vamos começar, e a gente sempre começa aqui tentando entender, em linhas gerais, o panorama e o que é o tema, né? Então, assim, Iona, explica para a gente o que realmente caracteriza uma comunidade. O que é e o que não é, às vezes tem muita confusão a respeito disso, e ao mesmo tempo, assim, quais são os cuidados que as empresas precisam tomar para não errar, né? Que caminhos que elas devem seguir e não seguir, mas dá esse panorama para a gente, para começarmos. Legal. Bom, então, se a gente for olhar para o conceito de comunidade como um todo, né, a gente vai falar sobre um grupo de pessoas que se reúne ali com interesses em comum, objetivos em comum, e aí a gente pode falar que elas estão reunidas talvez para se desenvolver, para contribuir com uma causa maior, né, para se apoiar, para utilizar daquele coletivo para se projetar
como profissionais, às vezes como pessoas também, enfim, existe toda essa ideia de que no coletivo se ganha alguma coisa, né? E aí, a gente não pode esquecer que comunidade é, sobretudo, sobre relacionamento, e relacionamento é sobre troca de valor. Então, se as pessoas ocupam um mesmo espaço, mas elas não trocam valor entre si, a gente não pode falar que aquilo é uma comunidade. E o que acontece hoje em dia é que a gente vê muitas pessoas, por exemplo, criando grupos do WhatsApp, cheio de gente ali dentro, com conversas que não necessariamente são orientadas, não tem muita troca de valor acontecendo ali naquele espaço, e aí a gente não gosta, assim, a gente, profissionais de comunidade, não gosta de falar que esse tipo de espaço é um grupo de comunidade, e sim uma audiência, talvez, né, onde a gente estabelece uma relação de canal, né, mas comunidade a gente subentende que vai ter relacionamento e troca de valor atrelada ali àquela dinâmica social. E aí, já no contexto de empresa, né, quando a gente fala uma empresa criou uma comunidade, a gente vai ver a empresa como facilitadora desses relacionamentos e dessas trocas de valor. Então, é muito importante a gente entender a empresa não como protagonista, mas ela em si como essa plataforma onde acontecem esses relacionamentos, né? Ela se torna essa facilitadora dessa entrega de valor entre cliente X e cliente Y, né? Entre pessoa e o parceiro, enfim, ali ela vai conectar essas pessoas para que todas saiam ganhando dentro daquele espaço ali. É bem interessante o que você falou no início, e eu fui aqui, rapidinho fui olhar meu WhatsApp para ver quantos grupos eu participo. Grupos assim, em tese, grupos que estão em torno de um determinado tema que a gente pode falar de comunidade, ou até alguns grupos aqui que são reflexo de uma comunidade, vira o canal, né? É o canal que tangibiliza um pouco mais essa comunidade. E eu acho que com algumas poucas exceções aqui que eu posso perceber essa troca de valor, a grande maioria dos grupos é só de pessoas que falam e não que ouvem, né? É muito esse comportamento, a gente entra e fala, a gente posta coisa, muita coisa, se promove de alguma maneira, mas não dá espaço para ouvir o outro, né? No canal, que é onde tangibiliza. Acho que é aí que acaba perdendo muito dessa troca de valor que você falou no início. Exatamente. E esse é um dos erros muito comuns ali, né, que acontecem. Você perguntou sobre a questão de quais são os erros mais comuns que a gente pode evitar quando a gente constrói uma comunidade. A primeira coisa é isso, assim, como é que a gente oportuniza um contato que seja, de fato, uma troca, e não uma conversa unilateral, né? Não a marca se autopromovendo o tempo inteiro, colocando propagandas, não uma pessoa só da comunidade falando e as outras ouvindo, né? Quando a gente vai para o cenário de empresas que são mais digitais, a gente tem uma figura, às vezes, do especialista, né? E aí, esse especialista, muitas vezes, ele está ali e só ele fala, e todas as outras pessoas ouvem. Mas isso não é uma dinâmica de comunidade, porque se não existe a troca entre aquelas pessoas que, beleza, estão ali num primeiro momento ouvindo, mas se elas não se colocam naquele espaço, se elas não compartilham da sua experiência, se elas não se apresentam naquele espaço, de fato, aquilo deixa de ser um foco em relacionamento, um foco em troca, e por isso descaracteriza uma comunidade. E essa questão das empresas utilizarem esses espaços como um canal de vendas é uma coisa recorrente, tá? É uma coisa muito vista no mercado e que é a primeira bandeira que a gente levanta quando a gente vê pessoas que falam assim, nossa, criei uma comunidade e não deu certo. E aí a gente vai e pergunta para a pessoa, mas como que era a comunicação dessa comunidade? Como que aconteciam as trocas ali dentro? Então, a gente postava as nossas promoções, os nossos benefícios, a gente dava brindes para aquelas pessoas e estabelecia uma relação passiva mesmo com quem estava dentro daquele grupo, né?
E aí essas pessoas que puxavam essa comunidade não entendiam ali o porquê que aquilo dava errado, né? Porque é que, de repente, as pessoas começavam a sair. Então, existe essa confusão inicial aí de usar a comunidade como um canal de vendas, como panfletagem, e não é esse o propósito aqui da nossa abordagem. Oi, conta. Não, é que eu acho que essa abordagem, ela é mais do mesmo, né? O que a gente já viu, né? Quando era só a TV que existia, ou só o rádio que existia, ou um outdoor, que era uma coisa de uma mão única, né? A empresa falava e quem tivesse ali assistindo, escutando, vendo, que engolisse aquilo e ponto, né? Acho que justamente uma proposta de uma comunidade, pelo pouco que eu entendo de comunidade, e a gente quer justamente entender muito mais contigo aqui hoje, Ana, é ter essa troca, né? É que a empresa tenha a oportunidade de falar, mas, sobretudo, tenha a oportunidade de escutar e que aconteça, né, essa troca. Essa troca ela é muito importante. O que eu queria entender é assim, a gente falou aqui de vendas, né? Vocês citaram, né? Usando isso como um canal de vendas. Mas como que a empresa pode, quando ela cria uma comunidade bem desenhada, que promove essa troca, essa escuta, uma escuta ativa, né? Como que ela pode não só olhar para vendas, porque ela, óbvio, quer olhar para vendas, mas também para um pós-venda, para uma retenção de cliente, uma fidelização, né, esse relacionamento que vocês têm falado, em algum texto teu, em algumas pesquisas aqui que eu fiz, até sobre inovação de produto, inovação na forma que se dialoga. Queria que você abordasse um pouco isso para a gente, não sei se é uma pergunta muito ampla, se quiser dividir aqui em partes também, não tem problema, tá bom? Tranquilo. Tiago, a gente precisa primeiro entender que existem muitos tipos de comunidade. Dentro da minha carreira, onde eu comecei a trabalhar, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, eu mapeei mais de 20 tipos diferentes de comunidades. Então, e aí quando eu falo tipos, a dinâmica dentro da comunidade muda, o público-alvo, então a gente pode falar sobre comunidades de clientes, de colaboradores, de parceiros, enfim, tem uma versatilidade muito grande dessa abordagem. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa definir qual que é o objetivo do negócio, né? Por que é que a gente está utilizando dessa abordagem dentro daquele contexto do negócio? Como que comunidade vai ajudar a construir aquela visão de futuro que o negócio tem? E aí sim a gente vai determinar se é uma comunidade, então, de retenção, de criação de conteúdo, de pós-venda, de inovação, enfim. Ali a gente vai ter essa determinação. E aí, eu posso ilustrar aqui algumas formas diferentes de gerar valor para o negócio a partir de comunidades nessas frentes. Então, você comentou aí primeiro da retenção, né? Existe um banco nos Estados Unidos que ele faz um processo muito interessante. Ele criou uma comunidade com filhos dos clientes que têm a maior renda dentro daquele banco. É um banco que já foca em alta renda, mas ele criou uma comunidade para os sucessores desses clientes. Dentro dessa comunidade, ele promove discussões e trocas visando o desenvolvimento daquelas pessoas com relação ao assunto de gestão de patrimônio, tá? Então, eles estão constantemente em contato com aqueles filhos daqueles clientes. Você entende que ali você muda o tipo de relação que se tem entre banco e pessoa, né? Então, ali o banco, visando uma retenção, inclusive geracional, depois que o pai se for, o filho vai assumir. Se eu já construo uma relação com o filho, eu tenho uma retenção daquela família de clientes ali comigo, né?
E existe todo um cuidado dentro dessa experiência, existe todo um propósito ligado ao propósito do banco, de não pensar o processo de guardar dinheiro ou investimento só como um processo isolado, mas um processo que exige uma certa educação. Então, ele já promove essa educação para os clientes em geral, mas dentro dessa comunidade ele vai focar em gestão de patrimônio para esses sucessores, é bem específico. Então, essa é uma estratégia que é possível utilizar dentro de um contexto de retenção, por exemplo. Aí a gente vai para outros contextos, por exemplo, como inovação. Um case impressionante é o case da comunidade da Lego, a Lego Ideas. Ali eles reúnem fãs da marca que se reúnem ali para co-criar novas edições dos produtos. Então, eles vão sugerir ali que o produto as próximas edições elas venham atreladas a um determinado tema, um determinado filme, e aí a equipe da Lego tem condição de analisar esses insights para entender o que é que o público está esperando, o que é que o público tem visto como referências, para poder criar um produto que tenha maior aderência de mercado depois. Não quer dizer que aquele produto que foi sugerido dentro da comunidade vai ser lançado, mas é uma grande fonte de insights para conseguir entender o que é que, de fato, aquele perfil de cliente está, para onde que eles estão olhando, né? Então, acaba sendo uma forma de coleta de insights contínua com esses clientes. Para outros contextos, a gente também tem, por exemplo, para comunidades de pós-venda, a gente tem plataformas, às vezes de CRM ou de gestão à vista também, em que as empresas, elas, depois que a pessoa se torna cliente, ela tem acesso a uma comunidade de outros clientes, e ali eles trocam informações de como que eles utilizaram aquela ferramenta para melhorar os seus resultados. Então, você tem uma troca de informações que um cliente ajuda o outro a impulsionar os seus resultados a partir do compartilhamento de experiências, né? Dessa troca mesmo. Então, entende a versatilidade da abordagem? Como que a gente consegue, a partir dessa mentalidade de comunidade é construir relacionamento e estabelecer uma estrutura de troca de valor relevante para todos os lados, como que a gente consegue fazer isso para diferentes objetivos de negócio, sabe? Sem dúvida. Desculpa, Márcio, estou vendo que você quer colocar alguma coisa, mas eu fiquei curioso com a questão de como interpretar o que está sendo dito dentro de uma comunidade. Quem são esses profissionais que têm essa capacidade de fazer a leitura, né? A gente sabe que dentro de um instituto de pesquisa, a gente tem desde matemáticos até filósofos ou pessoas que estão estudando e entendendo o comportamento humano, né? Sei que estou fugindo aqui um pouquinho do nosso script, mas eu queria saber um pouco quem é que tem essa capacidade, quais são os profissionais que estão por trás da leitura, né, de todos esses insights dentro de uma comunidade. Tiago, eu poderia te falar que são os community managers, que são as figuras responsáveis por gerir aquela comunidade. Mas eu sou do time que levanta a bandeira de que comunidade não pode ser uma área isolada dentro da empresa. Então, o community manager, ele pode sim ser a pessoa que vai ficar responsável por fazer com que aquelas relações fluam. Mas é interessante que outras áreas da empresa bebam da fonte comunidade também. Então, que comumente voltem àquela plataforma onde a comunidade acontece, ou nos eventos de comunidade, participem para conseguir ter esse contato direto com o cliente, com quem está, de fato, pensando essa inovação, né? Porque essas pessoas geralmente têm mais capacitação para entender esses insights.
Do lado de cá, eu venho da área do design, e que a área do design traz um baita arcabouço para a gente conseguir interpretar esses insights, né? Desde a faculdade, eu já tenho métodos e técnicas para conseguir fazer essa interpretação. Mas não é todo profissional de comunidade que vai ter isso. E aí, uma coisa que eu falo para os clientes também, é que, a depender do objetivo de negócio, do tipo de comunidade que a gente está desenhando, é interessante a gente pensar um community manager que pode ser alguém que ocupa hoje outros cargos numa empresa. Então, alguém que já teve uma experiência de designer, por exemplo, dentro de uma comunidade focada em inovação, pode ser um perfil interessante, para que ela tenha esse olhar e consiga traduzir essas informações para o time de produto, por exemplo, dentro da empresa, né? Sempre tentando não isolar a comunidade do restante da empresa. A comunidade não é para ser uma bolha, né? Mas eu acredito que existe esse potencial da gente capacitar como gestor de comunidade alguém também que vem de outras áreas e que consegue fazer essa ponte, sabe? Legal. Júnior, eu queria dar um passo para trás e voltar de novo no assunto que eu acho que é importante a gente reforçar. Então, acho que esse é o objetivo aqui. Reforçar para quem está aqui acompanhando a gente, não cometer esse erro ou não começar com uma comunidade com um viés errado, com um objetivo errado. Então, assim, comunidade não é para vender, venda vai ser consequência. A comunidade não é canal para você ficar mandando oferta. Né? Usa seu CRM para fazer isso, suas estratégias de CRM para fazer isso. Né? Comunidade é para gerar valor. E o que gera valor? Né? Falo que marca que só se relaciona com o seu cliente por um motivo transacional de venda, compra e venda, ela vira uma commodity para o seu cliente. Tanto faz, assim, a marca perde relevância, o preço ganha importância, quando o preço ganha importância, a marca é uma commodity. O cliente troca assim rapidinho, ou ele vai ser aquele cara que vai buscar sempre o melhor preço. Quando você só trabalha a preço, você não tem lucro, você não tem margem, você não tem. Como acabou, né? Se estraga toda a estratégia de uma empresa. A comunidade não é mais um canal de venda. Então, acho que tem muita gente que, com a ansiedade de querer vender, vai buscando um monte de estratégia para tentar cumprir isso, e não é. Então, só para a gente deixar isso bem frisado aqui, né? Comunidade não é isso. Comunidade, ela cumpre o papel estratégico de geração de valor. Aí, eu queria trazer para um ponto aqui que também vem se falando muito de brand content, ou seja, marca como geradora de conteúdo. Né? Como essas duas coisas se encaixam? Assim, eu entendo que elas são muito vinculadas, mas às vezes começa com a marca com estratégias de brand content, mas sem falar de comunidade. Ou você começa a falar de comunidade, mas você não sabe o que você vai fazer nessa comunidade. Ou como que você vai atrair pessoas da comunidade. Você estava falando um pouco aqui. Como juntar essas duas coisas um pouco? Ter clareza dessas duas especialidades e juntar elas melhor. Legal. Márcio, dentro dessa área específica de produção de conteúdo, né, não é nem área, é algum objetivo específico ali, a gente precisa observar o que tem acontecido no mercado. Assim. Geralmente, as comunidades que estão propondo que os clientes querem esse retorno no sentido dos clientes gerarem esse conteúdo, o conteúdo ele sempre vai ser resultado de uma troca, né? Igual você falou, a gente vai olhar, na comunidade, a gente vai olhar para relacionamento. E tudo que vier como consequência é consequência, e não o foco específico daquele lugar ali. E aí, quando a gente está falando sobre a geração de conteúdo, o que é que a gente busca ali dentro daquele espaço? Fomentar a troca de experiências e incentivar que as pessoas, de fato, coloquem ali suas histórias, né?
histórias que muitas vezes a marca não ia conseguir ter contato de outra forma, né? Então, dentro do espaço de comunidade, você ouve muitas histórias, e aquelas histórias, sim, podem ser utilizadas para conteúdo nos canais da própria marca, e a pessoa marcando, colocando o arroba lá da marca nas suas próprias redes sociais, conta a sua história a partir de um input que veio da comunidade, por exemplo, né? E a gente tem visto uma linha muito forte dessas comunidades que promovem essa geração de conteúdo, que são comunidades que vão falar sobre estilo de vida, né? Então, as pessoas acabam fazendo essa geração orgânica de conteúdo a partir do processo ali de se identificar dentro daquele grupo. Então, a comunidade fala sobre um estilo de vida X que aquela pessoa ou ela tem ou ela gostaria de ter. E, a partir disso, ela se sente... ela vem do movimento de algumas pessoas já postando nas próprias redes sociais referências daquele estilo de vida, né? Como que ela vive aquele estilo de vida, ela se sente meio que, quase que um efeito manada mesmo, se sente pertencente quando ela posta também, sabe? Então, ali dentro da comunidade existe esse incentivo a contar as próprias histórias e incentivo a compartilhar aquilo de forma a transbordar para além da comunidade, sabe? É uma estratégia que é um pouco mais difícil dentre as outras, porque você precisa de constantemente testar novos gatilhos. E esses gatilhos de interação que intencionalmente vão pensar em como que isso pode reverberar em outras redes para além daquela ali. Mas eu vejo que existem marcas que estão utilizando isso, trazendo como é que eu vou falar? Um alinhamento muito forte com aquilo que é a bandeira que a marca levanta, e por isso está trazendo outras pessoas que também pensam da mesma forma e tal. Então, a gente tem uma reunião de pessoas que estão em sintonia ali com relação aos valores, e que se sentem à vontade e, de forma orgânica, vão e compartilham aquilo sem precisar necessariamente a marca ficar, se você compartilhar, eu te dou tal benefício. Não é sobre isso, entendeu? Aproveitando, peraí, Thiago, só aproveitar aqui uma coisa que ela falou dos gatilhos. Ela falou dos gatilhos, como fazer isso? Então, como mensurar se está funcionando? Ou seja, quais são os indicadores, e talvez até em linha do tempo, assim, como que se montar uma estratégia para mensurar que está tudo funcionando? Inclusive para falar de gatilho que deu certo ou não, quais são os indicadores? É só número, quantidade de pessoas que participam, acesso, curtida, se a gente está falando do meio digital? Quais são os principais indicadores que uma empresa precisa ter para avaliar se a comunidade está atingindo os objetivos que ela quer, que não precisa ser necessariamente venda diretamente, né? A comunidade não é um clube de compras, né? Mas assim, o que é? Quais são os principais indicadores? Então, Márcio, eu tento trabalhar sempre numa dupla, assim, de indicadores de vínculo e indicadores de negócio. Como que o vínculo se traduz no negócio, sabe? Por quê? Existe cenários em que empresas investem em comunidade sem essa clareza de qual é a métrica do negócio que aquela comunidade vai mexer. Isso geralmente faz com que a comunidade caia num lugar de acessório. E o que não é muito legal, porque quando existe algum tipo de corte de custos ou coisas do tipo, a primeira coisa que vai ser cortada vai ser comunidade,
É um acessório você joga fora, você desencaixa. Entendeu? É não é algo, exato, não é algo que está no meu core principal ali, não é algo que eu precise manter, porque não tem aquela justificativa nas metas. Então, eu tenho trabalhado sempre nessa dupla. Quais são as métricas de vínculo e quais são as métricas de negócio que a gente vai impactar? E aí, para eu contar quais são, eu queria trazer uma experiência que eu vivi, que foi muito interessante, em que a gente tinha uma comunidade, essa comunidade tinha uma plataforma online. Então, existiam diversos membros dentro daquela plataforma ali, e a gente media o sucesso da plataforma pelo número de acessos. O sucesso da comunidade pelo número de acessos da plataforma. E por muito tempo a gente achou que quanto mais acessos, a comunidade estava bombando, né? Só que, em um dado momento, eu comecei a me perguntar, bom, mas qual que é o objetivo de negócio aqui? O que a gente está buscando, né? Naquela época, a comunidade foi criada principalmente para poder incentivar a recomendação. Então, a gente queria impactar o cliente de tal maneira, que aquilo transbordasse e ele falasse da gente para outras pessoas também. E aí, eu fiquei encucada. Será que, de fato, a pessoa acessar, ela vai recomendar? Será que o acesso, ele está traduzindo esse vínculo? E foi quando eu comecei a fazer pesquisa dentro da comunidade. Comecei a entrevistar um monte de gente para tentar entender se existia, de fato, uma correlação do acesso com a recomendação. E eu fui entendendo que não existia. Não necessariamente a pessoa que entrava, ela de fato ia recomendar. Aquilo, de fato, impactava ela o suficiente. Por outro lado, quando ela participava das iniciativas ao vivo e das presenciais, quando ela via outras pessoas, quando existia de fato a troca olho no olho, ela reconhecia visualmente quem estava do outro lado, aquilo gerava vínculo, aquilo gerava o senso de pertencimento. E ela saía dali impactada, porque ela ouviu outras histórias, ela se identificou dentro daquele processo ali de compartilhamento, do grupo que estava se ajudando a conseguir um novo emprego e etc. E aquela pessoa que estava participando com recorrência dessas atividades ao vivo e presenciais, ela sim recomendava. E aí, existiu toda uma revisão depois para poder falar. Bom, gente, a gente está colocando nossa energia aqui em manter essa plataforma para garantir o número de acessos, mas não é o acesso que vai nos ajudar. Será que a gente não tem que mudar o nosso foco para, talvez, olhar para recorrência nessas atividades presenciais e ao vivo? Para satisfação nessas atividades presenciais e ao vivo? E foi quando, de fato, a gente fez essa mudança e começou a olhar para isso. E aí, isso começou a impactar muito mais a métrica de negócio, que era o objetivo origem ali de criação da comunidade, né? E aí, a minha questão aqui é que essa métrica de vínculo, ela vai se dar de forma diferente em cada contexto. Por isso que, hoje em dia, eu oriento as pessoas muito mais a ter clareza de qual que é qual que é a ligação com o objetivo de negócio e por que é que a marca quer, de fato, estreitar relacionamento com aquele público, para que a gente consiga entender desde o início o que é que a gente, qual que é o comportamento daquelas pessoas, o que é que a gente precisa incentivar que aquelas pessoas façam, qual que é o tipo de troca que elas precisam ter, e qual que é o valor que a gente vai gerar para elas ali, para impactar naquilo, e não fazer esse círculo contrário que eu tive que fazer lá atrás, entendeu? Então, meio que foi um aprendizado lá atrás que hoje eu levo para os meus clientes de, não, vamos pensar desde o momento zero, para que a gente consiga desenhar algo muito mais alinhado e poupar esforço, tempo, energia, entendeu? É um pouco do que eu tenho falado, assim. E, a depender da comunidade, a gente vai olhar essa questão da recorrência nas atividades, aquelas atividades que geram aquele wow moment, aquela satisfação.
Ou a gente vai olhar para conversas iniciadas e qual que é a qualidade daquelas conversas que estão acontecendo. O número de conexões mesmo. Então, se é uma comunidade que está falando sobre networking e o foco daquele cliente ali é volume, de conhecer pessoas, muitas pessoas, entrar num primeiro contato com muitas pessoas, quantas pessoas ele conseguiu entrar em contato? Então, tem muito a ver assim, com aquilo que o cliente tem de dor e aquilo que ele está buscando, né? Excelente, perfeito. Iona, eu acho que, claro, você já deu aqui para a gente as linhas principais, né, que uma empresa tem que olhar, identificar. Vamos definir o objetivo primeiro, vamos definir as métricas de vínculo e de negócio, vamos ter muito claro dentro, e quem serão, né, dentro da empresa, quem serão os responsáveis por essa comunidade, para que isso não seja algo ali passageiro e nem algo que não mereça a atenção, mas que sim sirva para ser um canal importante e potente para a empresa, para trazer insights de uma maneira geral. Agora, eu estou pensando do outro lado, né, das pessoas, dos clientes clientes, ou um colaborador, ou um parceiro, que a gente já falou, né, que participe dessa comunidade. A minha dúvida é como engajar esse participante da comunidade para que ele tenha uma experiência interessante, que exista um ambiente acolhedor, que ele se sinta à vontade de entrar e participar, porque a gente está partindo do princípio aqui, você trouxe um exemplo do Lego, para quem ama Lego fica fácil, né? Eu quero participar disso, uma empresa que tem, não sei, a Lego deve ter já 200 anos, ou por aí, né? Os castelos lá na coisa era montado de Lego, né? Então, você já tem os aficionados por Lego ou Coca-Cola, a gente está falando de grandes marcas. Se a gente não estiver falando desse grupo, como envolver, como trazer, como criar um ambiente que favoreça a participação dessas pessoas, né, nessa comunidade, tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Quais são as ferramentas que podem ser utilizadas aqui? Tiago, essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que ela toca num ponto que acaba sendo um problema muitas vezes, que é, como toda área, comunidade, eu vejo que os profissionais, às vezes, eles caem numa situação de ter uma caixinha de ferramentas. E toda vez que rola algum problema, eu vou consultar aquela caixinha de ferramentas e vou tirar o meu coelho da cartola ali naquele processo. Mas eu acredito que a experiência em comunidade, ela precisa ser alinhada com o perfil daquele público que está ali. Então, eu sempre começo com esse processo de escuta, e é uma escuta profunda. Tá? Eu vou entrevistar várias pessoas, alguns clientes até falam comigo, será que isso é preciso mesmo? Assim, eu já tenho tanta informação, tanto dado sobre os clientes aqui dentro, para que você vai conversar, né? Não, eu preciso conversar, eu preciso sentir. E esse processo de conversa já é um momento inicial de cultivo dessas relações. Aí, quando eu converso com esse cliente, eu já estou mostrando para ele que eu não quero construir só algo para ele, mas com ele, sabe? Já coloco ele dentro dessa postura pouco passiva, né? Então, eu coloco ele nessa postura de co-criador desse processo. E aí, entendendo esse perfil, aí sim eu vou desenhar essas experiências. Porque um ambiente seguro, quando a gente fala, né, de comunidade, a gente vai falar sobre ambiente seguro. Um ambiente seguro para um advogado, ele pode ser diferente de um ambiente seguro para adolescentes, sabe? Então, as diretrizes de desenho dessa experiência, para mim, elas precisam ser construídas a partir dessas informações do perfil.
precisam estar alinhadas. Então, não tem uma bala de prata para te falar assim, precisamos construir um ambiente seguro. Tá, mas o que é um ambiente seguro? Como é um ambiente seguro? Para cada perfil vai ser uma coisa, entendeu? Então, eu sempre recorro a esse conjunto de informações que eu coleto desde o início do projeto, para poder desenhar esse ambiente seguro, esse ambiente que vai incentivar a troca. E aí, quando a gente vai falar sobre incentivo, a gente precisa falar sobre cultura, né? Então, a cultura, ela vai setar o comportamento das pessoas. E aí, se a gente quer uma comunidade, a gente está falando sobre uma cultura de colaboração, uma cultura de abertura, de ajuda mútua. Fazer isso para um advogado é diferente de fazer isso para uma criança, que é diferente fazer isso para profissionais de marketing, né? Então, eu preciso trabalhar isso dentro desse conjunto de dados que eu coletei, entendeu? Perfeito. E trazendo algum exemplo, por exemplo, no mundo físico, um hackathon, por exemplo, pode ser uma das iniciativas, eu entendo, né, de uma comunidade. Que outros exemplos você pode trazer para a gente, tanto no mundo físico quanto no digital, justamente para reforçar a tua fala de que uma plataforma, né, não é uma comunidade? Sim. Boa. O hackathon, ele é um exemplo de uma maratona de projeto ali, né? Acho que é importante até falar, porque às vezes eu uso essa palavra e às vezes as pessoas não conhecem. Mas a gente tem, por exemplo, em comunidades profissionais, o exercício do match de profissionais, né? Então, eu faço um mapeamento ali de quais são os interesses daquelas pessoas, e aí eu vou buscar quem são aqueles profissionais que vão ter maior sinergia numa troca e sugerir essa troca. É uma possibilidade também. Uma outra possibilidade é grupos de estudo, por exemplo, se é uma comunidade que está ligada a algum tipo de pilar de desenvolvimento, né? E aí eu vou precisar trabalhar essas atividades com base nesses objetivos mesmo. São estruturas que a gente vai desenhar para incentivar uma apresentação genuína, uma conexão, uma troca de histórias, de experiências, sabe? Perfeito. Oi, Ana, a gente está vivendo uma fase, a gente está vivendo uma mudança de era, né? Eu falo que mudança de era é tudo aquilo que traz um impacto muito grande na sociedade, né? Em diversos níveis dela. E a inteligência artificial, para mim, é uma mudança de era. A inteligência artificial já está no meio da gente já há muitas décadas, mas agora ela chegou na mão, né? Literalmente na mão das pessoas, ou a IA generativa, e está se causando um rebuliço. Então, para mim, agora a IA passa a ser um impacto tão grande, consciente, então passa a ser uma mudança de era. Bom, o que significa isso? Significa que 95% das empresas estão colocando IA em 95% dos seus projetos. Como que isso está entrando também nessa questão de estratégia de comunidade? O que você tem visto? E como trazer, eventualmente, um equilíbrio, né, entre tecnologia e humanidade? Você está falando de dados, de identificar comportamento. Eu acho que parte da oportunidade que as empresas têm de montar bases proprietárias agora além dos dados transacionais normais, cadastros e transações, mas entender também comportamentos. Como que você está enxergando a comunidade neste ambiente que a gente está hoje, com inteligência artificial? Já tem algum caso de alguma IA que é a gestora de comunidade? Enfim, como que você enxerga isso? Que cuidados tem que ter? Qual o impacto que isso pode ter também? Márcio, você tocou num ponto que, assim, recentemente até me deu uma revirada, assim. Por quê? Teve um amigo meu que ele estava construindo uma comunidade para falar de IA e para falar de processos no code. Então, ele quer automatizar tudo, óbvio.
né? Ele falou, Iona, eu não quero nenhum trabalho, né? Quero automatizar tudo. E aí eu virei para ele e falei, cara, então, se você automatizar tudo, você reduz o contato. Se você reduzir o contato, não é comunidade mais. Entendeu? E aí poderia ser um bot conversando com a pessoa e não necessariamente uma comunidade. Exato. A minha visão dentro desse processo é que a gente pode utilizar as inteligências artificiais para reduzir a quantidade de tarefas que um community manager precisa fazer, tarefas um pouco mais manuais, um pouco mais repetitivas ali, que ele precisa fazer para talvez coletar dados, para organizar esses dados, né? Às vezes para poder mandar lembretes que precisam ser enviados ali para as pessoas também. Mas a IA ela precisa estar nesse objetivo de alavancar e potencializar as conexões humanas. Mas comunidade é sobre conexões humanas, a gente não pode esquecer isso, né? Apesar do hype, a gente precisa entender essa nossa necessidade de entrar em contato com o outro. Porque se a gente não tivesse essa necessidade, comunidades não existiam há tanto tempo, né? A gente está falando que é recente comunidades dentro do meio comercial, mas comunidade é algo histórico, né? Vem muito tempo, a gente vive em comunidade por muito tempo. Então, para mim, estar em comunidade é um resgate a essa nossa essência do coletivo, né? Da importância da gente se entender como grupo, se entender como tribo, e que a gente precisa, sim, se ajudar, que a gente precisa, sim, de outras pessoas para que a gente consiga se reconhecer, pertencer, né? Pertencimento, inclusive, está numa daquelas faixas da pirâmide de Maslow lá, das necessidades, né? Pertencimento está lá dentro. Então, se a gente automatiza tudo, se a gente reduz a fricção a esse ponto, a gente não tem contato humano. E aí não tem comunidade. Tem tanta IA aí no mercado e tanta gente que daqui a pouco vão criar comunidade de IAs, né? Pois é. Vão ficar elas falando entre elas. Elas interagindo entre elas. Mas legal, isso é importante. É um bom lembrete, insights, né? É um bom lembrete disso. Maravilha. Jonas, a gente está quase caminhando para o nosso final. Eu queria pedir para a gente finalizar aqui com você deixando o conselho. Conselho para quem está querendo começar, que entende que pode ser uma boa estratégia, que não vai querer colocar uma IA para ser o gestor da comunidade, enfim. Quais são os principais passos? Então, se tivesse um passo a passo assim para a pessoa, que recomendações você daria? Além de falar com você, né? Deixa eu adicionar aí, você já faz o desfecho total. Tanto esse passo a passo para quem quer começar, para a empresa que quer começar, mas eu acho que eu fiquei curioso se uma pessoa, um profissional quer começar a trabalhar com comunidade também, se puder dar uma dica, como ela pode chegar a ser um community manager, como você falou. Formação, né? Formação e tudo. Legal. Pessoal, assim, agora, a partir de agora, quem quiser criar uma comunidade do zero, eu vou, inclusive, indicar o podcast de vocês para poder se situar, né, assim, do que precisa. Podcast com a Iona, que é a especialista. Porque aqui a gente falou muitas dicas, né, então, assim, tem até medo de ser um pouco repetitiva. Mas existe essa nossa necessidade de não esquecer da potência do humano, né? Então, assim, não adianta criar uma comunidade e abarrotar ela de conteúdo e achar que é isso, assim. As pessoas não estão trocando, não é comunidade. Então, entenda primeiro o que é comunidade. Compreenda quais são os tipos de comunidade. A gente tem muitos tipos que vão servir a objetivos diferentes. Então, vão conhecer um pouco para que você entenda, inclusive, quais são as possibilidades de contribuição dessa abordagem para o seu negócio, né?
você pode estar pensando por um caminho X, mas talvez existam outros caminhos também, às vezes mais eficientes, às vezes mais que vão gerar um impacto mais duradouro, né? Então, conhecer esses tipos vai ser muito interessante. Depois disso, aí já seguem esses outros pontos que a gente já conversou ao longo do nosso papo aqui, que seriam, primeiro, entender o objetivo de negócio, né, para que a gente consiga criar uma área que tenha uma relevância real, assim, frente às outras áreas também, né? Então, que o negócio consiga ver importância em manter aquela estrutura, em investir naquela estrutura, em ter aquela estrutura como algo importante para o negócio mesmo. Em seguida, não pular a etapa de compreender profundamente o usuário a partir de conversas. Então, entre em contato com as pessoas, entre em contato com quem vai fazer parte dessa comunidade, pergunta para as pessoas, se posiciona humildemente dentro desse processo de, gente, eu estou construindo, eu queria muito saber a sua opinião, queria comigo, sabe? Eu acho que isso faz total diferença do que quando a gente se coloca nessa postura de saber de tudo e vou só te colocar na linha aqui do passo a passo que você precisa seguir. Não, mas deixa eu entender como é que isso pode ser bom para você. Então, conversar com as pessoas para aí sim definir qual que é a estratégia de comunidade que vai fazer mais sentido para você dentro do seu cenário de negócio ali. Caso você tenha condições de apostar num profissional, né, do mercado que consiga te auxiliar dentro desse processo de construção, vai ser muito bom porque você vai conseguir adiantar alguns erros que você pode cometer no meio do caminho que aquela pessoa já cometeu, então ela já aprendeu e ela consegue te repassar aquilo, né? Então existem consultorias que vão te ajudar a fazer isso. A Human é uma delas, mas se você não tiver essa condição, que você possa, pelo menos, conversar com pessoas do mercado que já passaram por esse processo para entender quais foram as falhas que elas cometeram, que você poderia se esquivar, né, para que não cometesse também no seu caso ali, para que você conseguisse orientar melhor o seu projeto de comunidade. Para mim, esses são os primeiros passos, sabe? E para quem gostaria de começar a trabalhar com comunidade, existe uma pequena literatura assim sobre comunidade que eu acredito que ela dá uma base boa, mas você precisa entender que comunidade é uma área em construção, então tem muitas coisas que ainda são testadas e que não necessariamente são divulgadas. É uma área que não tem tantos dados, se a gente comparar com uma área de marketing, por exemplo, que é mais antiga, comercialmente falando, né? Então, você lê a literatura ali, por exemplo, esqueci agora o nome dos autores, mas tem aquele Get Together, The Business of Belonging, do Spinks, Tribos, Superfãs, são livros que vão te dar uma base legal, assim, para você entender o potencial de uma comunidade, como que as pessoas têm construído, mas também tentar se apoiar em metodologias que vão te ajudar nessa estrutura mental de teste, de processos, de contato com entrevistas, por exemplo, como a gente estava falando. Eu, por ser designer, eu me apoio muito na base do design. Então, toda a comunidade que eu construo, ela é construída a partir do método do design. E eu acredito que precisa se apoiar nesse tipo de método mesmo para conseguir entender caminhos que vão além de estruturas fixas. E se eu puder recomendar uma escola, eu recomendaria a Comum. Comum é uma escola de comunidade, né, de pessoas que querem criar comunidades ou fazer gestão de comunidade, que ensina bastante desse básico aí para quem quer tirar o plano de comunidade do papel. Perfeito, super obrigado, Iona. Foi fantástico, eu aprendi muito sobre comunidade
hoje. Espero que quem tenha nos acompanhado até aqui também faça parte você também da nossa comunidade do Debate no Café, né, siga aqui a Iona também nas redes sociais dela. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição do podcast, as redes dela e obviamente as redes nossas aqui do Debate no Café. Compartilhe com quem você entende que pode gostar desse conteúdo, faça comentários, para a gente isso é super importante. Eu já deixo o meu agradecimento. Márcio, muito obrigado, mais um episódio. Iona, muito obrigado. Foi, para mim, um episódio, de novo, mais uma aula a gente teve aqui dentro do nosso MBA. Já deixo o meu agradecimento, te passo a palavra, Iona, para você fazer suas considerações finais, depois o Márcio fecha aqui o episódio para a gente. Obrigadão. Muito obrigada, Thiago, Márcio, pelo convite. Para mim foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. Queria também agradecer a todo mundo que ouve a gente aqui e me colocar à disposição, caso queira bater algum papo sobre comunidade, pode me chamar no LinkedIn. Adoro cafés, como o Márcio sabe, marquei um café com ele outro dia. Adoro bater papo sobre vida, sobre comunidade, sobre mercado, até mesmo sobre questões pessoais também, adoro. Então, é só me chamar lá que eu estou super à disposição para conhecer novas pessoas e contribuir com o que eu puder. Obrigado, Iona, obrigado por trazer esse tema que é inédito aqui, né? Tanto tempo de debate café, mas a gente não tinha ainda falado desse tema de comunidade, um tema inédito. Espero que você tenha gostado, então, se acompanhou a gente até aqui. Espero que tenha sido muito útil, que você tenha conseguido entender a importância de comunidade como uma estratégia de negócio. Vai lá, conversa com a Iona, procura ela, a consultoria dela, se tiver alguma dúvida, né? Os dados estão aí na descrição. E obrigado, Thiago. Obrigado mais uma vez, Iona, e para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Tchau, tchau.